Bom dia, meu amado irmão que está nos ouvir nessa manhã graciosa da parte de Deus, né? Eu quero convidar você a meditar um pouquinho na palavra do Senhor Jesus, que se encontra aqui no 1 Pedro, né? As epístolas de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versos 16. A palavra de Deus diz, capítulo 2, verso 16: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Veja, amado irmão, eu chamo a atenção para você quando a palavra do Senhor diz, como livres. Como livres. Vai para você que é livres pensadores, aqueles que não têm nenhum compromisso, nenhuma aliança sobre alguma religião, aqueles que estão a nos ouvir, aqueles que buscam a ter conhecimento da palavra de Deus, aqueles que estão sem nenhum procedimento, sem nenhum acompanhamento, que anda sobre afastado dos caminhos do Senhor Jesus. Não importa, pois o Senhor Jesus diz, vinde a mim os que estão sobrecarregados, fracos e oprimidos, que eu vos aliviar. Após a palavra do Senhor, pergunta, como livres, não tendo liberdade? Muitos dizem que são livres, faz o que quer, quando quer, porque Deus deu livre-arbítrio para você e para mim. Nós somos livres, temos a liberdade. Mas quando falo em liberdade, eu te pergunto, irmão, você está livre mesmo? Você é livre? Tem tantas pessoas que dizem que é livre, mas se encontra aprisionado sob os seus vícios. Muitos homens de Deus, da parte do Senhor Jesus, dizem que é um homem livre, mas ainda continua aquele velho homem, aprisionado em tantas coisas que não é agradável aos olhos de Deus. A liberdade, você quer saber a liberdade? A liberdade é você andar sobre os caminhos do Senhor Jesus, andar sobre as veredas do Senhor Jesus, pois Paulo escrevendo diz, todas as coisas louvadas em nome do Senhor são listas, mas nem todas edificam. Ou seja, nem todas são louváveis aos olhos do Senhor Jesus. Então, amado irmão, amado ouvinte, quando a palavra do Senhor Jesus diz, como livres e não tendo a liberdade, chama a sua atenção para o dia de hoje, para você cidadão, cidadania, que tanto as nossas leis diz que nós somos cidadãos, que a lei cumpre com os direitos de cidadão, mas veja só, se os nossos direitos são cumpridos. Hoje é um dia importante em todas as cidades do meu país. É um dia muito importante. Um dia de decisões, pois é um dia de eleição. Mas quando eles falam em cidadania, eles dizem que somos livres. Como é que somos livres? Você é obrigado a votar. Você não tem opção, você tem escolha. Você vota do partido da esquerda ou do partido da direita. Mas você não tem direito a escolha. Como é que os meus direitos não são violados? Se eu não tenho o direito de me opinar, ou seja, se eu não tenho o direito de escolha, eu sou obrigado a votar. Onde eu poderia também escolher ficar em casa. Mas se eu ficar em casa, eu pago o preço, eu pago uma multa. Onde é que se encontra a minha liberdade? Onde é que se encontra a sua liberdade? Pois você, assim tanto quanto eu, somos obrigados. Cadê os direitos dos cidadãos que a gente tem? Seu direito, o meu direito é violado. Porque quando diz que nós somos livres, como a palavra mesmo diz, como livres e não tendo a liberdade. Veja só, irmão, capítulo 2 de Pedro, versos 16. Pedro escrevendo diz, como livres e não tendo a liberdade. Como é que você se julga livre se você não tem a liberdade? E se a sua liberdade você paga um preço. Você não pode deixar de votar. E se você deixar de votar, você paga um preço. Paga uma multa. Onde é que se encontram os direitos do cidadão? Onde é que se encontra a cidadania? Onde é que está escrito os direitos que você tem a liberdade? Liberdade até às vezes de expressão. Porque todos nós temos o direito e liberdade de expressão. Você, assim como eu, pode se expressar, mas não podemos respeitar o direito do próximo.
Porque os meus direitos terminam quando o seu começa. A partir daí, os meus direitos terminam. Porque a palavra do Senhor diz, amado irmão, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu te digo nessa manhã, como livres, se você não pode ter opção. Ou você vai para a direita ou para a esquerda. Ou então você vai pagar um preço. Onde é que está o direito do cidadão? Isso não é um manifesto. Isso não é um manifesto. Isso não é uma crítica. Isso são fatos reais. São fatos que a gente devemos conhecer. São fatos que a gente devemos buscar e ter os nossos direitos. Você que se diz livre, você que se pensa livre, será que você realmente está livre? Será que realmente você é livre? Será que você conhece o que é liberdade? Será que você não está aprisionado de alguma coisa, não? Será que não tem algo lhe prendendo? Você já parou e olhou diante do espelho? Já refletiu durante o seu dia, durante a semana, mês e anos? Você já refletiu sobre a sua vida? Se realmente você é liberto, se você tem a liberdade. Que Deus te acompanhe, te ilumine nesse dia de hoje. Que você venha ter uma sabedoria de escolhas. Sabedoria de escolhas. Se você vai votar, vote com consciência limpa. Pois você que trocou o seu voto por qualquer coisa que seja, você vai pagar um preço. Você vai pagar um preço. Porque nada neste mundo é dado de graça e segundas intenções. Vai chegar um momento que você vai precisar. O candidato vai olhar nos seus olhos e dizer: seu voto foi pago. Porque eu te dei algo. Aí onde é que vai se encontrar os seus direitos? Aí onde é que vai se encontrar a sua liberdade? Você não tem nem liberdade de chegar a um candidato desse depois dele ser eleito. Portanto, irmão, a palavra de Deus, vou ler mais uma vez para você meditar um pouquinho nesse versículo que se diz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 16. Como livres e não tendo a liberdade, por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. A malícia? Um pobre? Louvado seja o nome do Senhor. Se você é um servo de Deus, você é liberto mesmo? Será que você é liberto? Nesses dias, em campanha, no qual a gente viu nas nossas igrejas vazias, servos de Deus levantando bandeira para com o homem, gritando, descabelando. Eita, eu nunca vi uma festa assim voltada para com o Senhor Jesus. Dentro da igreja, irmãozinho ali caladinho, não dá um glória, não dá um aleluia. Mas para o homem, ei, levantando bandeira, correndo. Oh, Deus, que tenha misericórdia desse povo, Senhor. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou falho, sou imperfeito. Deus em Cristo vai lhe abençoar nesse dia de hoje. Eu já agradeço em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha ter compaixão conosco. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém e amém. Bom dia, meu amado irmão que está a nos ouvir nessa manhã graciosa da parte de Deus, né? Eu quero convidar você a meditar um pouquinho na palavra do Senhor Jesus, que se encontra aqui no 1 Pedro, né? As epístolas de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versos 16. A palavra de Deus diz, capítulo 2, verso 16: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Veja, amado irmão, eu chamo a atenção para você quando a palavra do Senhor diz, como livres. Como livres. Vai para você que é livres pensadores, aqueles que não têm nenhum compromisso, nenhuma aliança sobre alguma religião, aqueles que estão a nos ouvir, aqueles que buscam a ter conhecimento da palavra de Deus, aqueles que estão sem nenhum procedimento, sem nenhum acompanhamento, que anda
sobre afastar dos caminhos do Senhor Jesus. Não importa, pois o Senhor Jesus diz: vinde a mim os que estão sobrecarregados, fracos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Após a palavra do Senhor, pergunta: como livres, não tendo liberdade? Muitos dizem que são livres, faz o que quer, quando quer, porque Deus deu livre-arbítrio para você e para mim. Nós somos livres, temos a liberdade. Mas quando falo em liberdade, eu te pergunto: irmão, você está livre mesmo? Você é livre? Tem tantas pessoas que dizem que é livre, mas se encontra aprisionado sob os seus vícios. Muitos homens de Deus, da parte do Senhor Jesus, dizem que é um homem livre, mas ainda continua aquele velho homem, aprisionado em tantas coisas que não é agradável aos olhos de Deus. A liberdade, irmão, você quer saber a liberdade? A liberdade é você andar sobre os caminhos do Senhor Jesus, andar sobre as veredas do Senhor Jesus. Pois Paulo escrevendo diz: todas as coisas louvadas em nome do Senhor são listas, mas nem todas edificam. Ou seja, nem todas são louváveis aos olhos do Senhor Jesus. Então, amado irmão, amado ouvinte, quando a palavra do Senhor Jesus diz: como livres e não tendo a liberdade, chama a sua atenção para o dia de hoje, para você, cidadão, cidadania, que tanto as nossas leis diz que nós somos cidadãos, que a lei cumpre com os direitos de cidadão. Mas veja só, se os nossos direitos são cumpridos. Hoje é um dia importante em todas as cidades do meu país. É um dia muito importante, um dia de decisões, pois é um dia de eleição. Mas quando eles falam em cidadania, eles dizem que somos livres. Como é que somos livres? Você é obrigado a votar. Você não tem opção, você tem escolha. Você vota do partido da esquerda ou do partido da direita. Mas você não tem direito a escolha. Como é que os meus direitos não são violados? Se eu não tenho o direito de me opinar, ou seja, se eu não tenho o direito de escolha, eu sou obrigado a votar. Onde eu poderia também escolher ficar em casa. Mas se eu ficar em casa, eu pago o preço. Eu pago uma multa. Onde é que se encontra a minha liberdade? Onde é que se encontra a sua liberdade? Pois você, assim tanto quanto eu, somos obrigados. Cadê os direitos dos cidadãos que a gente tem? Seu direito, o meu direito, é violado. Porque quando diz que nós somos livres, como a palavra mesmo diz, como livres e não tendo a liberdade. Veja só, irmão, capítulo 2 de Pedro, versos 16. Pedro escrevendo diz: como livres e não tendo a liberdade. Como é que você se julga livre se você não tem a liberdade? E se a sua liberdade você paga um preço. Você não pode deixar de votar. E se você deixar de votar, você paga um preço. Paga uma multa. Onde é que se encontram os direitos do cidadão? Onde é que se encontra a cidadania? Onde é que está escrito os direitos que você tem a liberdade? Liberdade até às vezes de expressão. Porque todos nós temos o direito e liberdade de expressão. Você, assim como eu, pode se expressar. Mas não podemos respeitar o direito do próximo. Porque os meus direitos terminam quando o seu começa. A partir daí, os meus direitos terminam. Porque a palavra do Senhor diz, amado irmão: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu te digo nessa manhã, como livres, se você não pode ter opção. Ou você vai para a direita ou para a esquerda. Ou então você vai pagar um preço. Onde é que está o direito do cidadão? Isso não é um manifesto. Isso não é um manifesto. Isso não é uma crítica. Isso são fatos reais. São fatos que a gente devemos conhecer. São fatos que a gente devemos buscar e ter os nossos direitos. Você que se diz livre, você que se pensa livre, será que você realmente está livre?
Será que realmente você é livre? Será que você conhece o que é liberdade? Será que você não está aprisionado em alguma coisa, não? Será que não tem algo lhe prendendo? Você já parou e olhou diante do espelho? Já refletiu durante o seu dia, durante a semana, mês e anos? Você já refletiu sobre a sua vida? Se realmente você é liberto, se você tem a liberdade. Que Deus te acompanhe, te ilumine nesse dia de hoje. Que você venha ter uma sabedoria de escolhas. Sabedoria de escolhas. Se você vai votar, vote com consciência limpa. Pois você que trocou o seu voto por qualquer coisa que seja, você vai pagar um preço. Você vai pagar um preço. Porque nada neste mundo é dado de graça e segundas intenções. Vai chegar um momento que você vai precisar. O candidato vai olhar nos seus olhos e dizer: seu voto foi pago. Porque eu te dei algo. Aí onde é que vai se encontrar o seu direito? Aí onde é que vai se encontrar a sua liberdade? Você não tem nem liberdade de chegar a um candidato desse depois dele ser eleito. Portanto, irmão, a palavra de Deus, vou ler mais uma vez para você meditar um pouquinho nesse versículo que se diz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 16. Como livres e não tendo a liberdade, por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. A malícia? Um pobre? Louvado seja o nome do Senhor. Se você é um servo de Deus, você é liberto mesmo? Será que você é liberto? Nesses dias, em campanha, do qual a gente viu nas nossas igrejas vazias, servos de Deus levantando bandeira para com o homem, gritando, descabelando. Eita, eu nunca vi uma festa assim voltada para com o Senhor Jesus. Dentro da igreja, irmãozinho ali caladinho, não dá um glória, não dá um aleluia. Mas para o homem, ei, levantando bandeira, correndo. Oh, Deus, que tenha misericórdia desse povo, Senhor. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou falho, sou imperfeito. Deus em Cristo vai lhe abençoar nesse dia de hoje. Eu já agradeço em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha ter compaixão conosco. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém e amém. Pai do Senhor Jesus, a todos, nesse dia gracioso da parte do Senhor Jesus, eu quero convidar você, amado irmão, amado filho, para que a gente venha meditar um pouquinho na palavra de Jesus. Que o tema de hoje é vencedor. A palavra do Senhor diz, no capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, versos 36 e 37. A palavra do Senhor diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para matadores, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. A palavra justamente, amado irmão, fala sobre o Senhor Jesus. Pela palavra do Senhor Jesus nós somos mais do que vencedores. Ele foi entregue sobre a cruz do Calvário por ti e por mim. Ali ele assumiu todos os nossos pecados. E hoje nós vivemos pela graça. Paulo escrevendo, Paulo diz também aqui no verso, louvado seja o nome do Senhor, no verso 31, Paulo diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja só, Paulo escrevendo: como diremos todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Pois a palavra é bem clara quando diz que o Senhor Deus é dono de todo o universo. Foi Ele que fez, Ele que criou o mundo e tudo que há nele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele fez primeiramente as coisas, fez o jardim do Éden, fez tudo para depois fazer o homem. Ele preparou tudo para o homem e depois fez o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmão, somos mais que vencedores. O Senhor Jesus, sobre a cruz do Calvário, Ele levou consigo todos os nossos pecados, nos dando hoje a graça de viver pela graça
a vitória que é morar sobre o lar celestial e lá podemos desfrutar da grandeza do seu Pai todo maravilhoso. Ei, irmão, vaso, varões, o Senhor Jesus te chama, porque o Senhor Jesus diz que Ele irá buscar o seu povo, Ele irá preparar um lugar para ti comigo, e Ele mesmo irá vir buscar. Você, irmão, está se preparando, assim como eu e outros estão se preparando, buscando se deleitar sobre a palavra do Senhor Jesus, buscar se alimentar todos os dias. Eu convido você também a se fazer presente, se quiser, a nos acompanhar também no programa da Rádio Popular, programa todas as manhãs, 7 da manhã, na Rádio Popular, programa com o Pastor Pedro, programa Bate Coração. Esse programa é dedicado a você também, amado irmão. Se você quiser nos acompanhar por meio da internet e por meio da Rádio Popular, né? Rádio Popular FM, eu convido a você a se fazer presente para nos acompanhar todos os dias, porque cada dia que passa tem um pouquinho da palavra para ti e para mim, porque a palavra é bem clara quando ela diz que nós, a nossa matéria, precisamos de alimentar, mas a nossa parte espiritual também há necessidade de alimentar. A palavra também diz que vence mais aquele que alimenta mais. Se você alimentar a carne se torna vencedora, mas se você alimentar o espírito, estando em comunhão com o Senhor Jesus, você é mais que vencedor. Assim como diz aqui no verso 37, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Irmão, irmã, aqueles que nos amou é o Senhor Jesus. Nos amou, ama e amarás. Ele ama tanto a você e a mim, que Ele não quer nem saber da sua forma errante da qual você ama. Ele não quer saber dos seus defeitos. Ele não quer saber como você está. Ele diz que vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve. O fardo do Senhor Jesus é leve. Se a sua cruz está pesada, se o seu fardo está pesado, tem um advogado fiel, que é o Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus. E desde já eu agradeço. Amém e amém. Já está gravando, né, Bruno? Olá, amado irmão, amado ouvinte. Nesse dia de hoje eu convido você, amado, para que a gente venha meditar um pouquinho na palavra de Deus. A palavra que se encontra lá no último livro, né? O livro de Apocalipse. É o capítulo 3:20, que a palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei contigo e você ceará comigo. Veja aí, amado irmão, a palavra do Senhor Jesus, quando ele diz que eis que está à porta e bato. Se você ouvir a voz e abrir essa porta, o Senhor Jesus há de entrar, cear contigo e tu será com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está falando sobre a porta do seu coração, para justamente que você venha abrir e o Senhor Jesus hei de entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o coração da gente são fatores que, louvar o seu nome do Senhor, é gratificante quando a gente vem abrir para com o Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer muito mais. Quando você vem abrir o seu coração, você venha justamente também tirar algo aquilo que não é da graça do Senhor Jesus. O coração da gente, amado irmão, pode ser usado assim como uma despensa. O coração da gente é assim como uma casa. Lá no íntimo da sua casa, numa parte do interior da sua casa, pode ter uma despensa. Assim é o nosso coração, é espaçoso. Mas lá no íntimo, no fundo, lá no profundo, você pode ter uma despensa assim como na sua casa. Aí você pode me perguntar, mas irmão, o que sentido, o que significado da despensa? Vou te explicar agora, amado irmão. A despensa da sua casa é justamente onde você vai depositando coisas da qual você acha que não vai precisar ou que não tem serventia naquele momento. E ali vai jogando, vai deixando, vai jogando para lá, vai jogando. E aí vai atumultuando. Quando você menos espera, tem coisa lá que você nem imagina que já está com tanto tempo. Aquelas coisas vão se amontoando, a sua despensa vai se tornar pequena
e são coisas dispensáveis, sem nenhuma utilidade. Muitas vezes a gente usa assim com o nosso coração. Vamos aguardando mágoa, rancor, ódio, coisas que poderiam ser dispensáveis e ser jogado para fora. Mas quando pergunta a você, será que você hoje, no dia de hoje, você não está magoado com alguém ou com alguma coisa que aconteceu em ti? Será que você está guardando mágoa sobre os seus corações? Eu conheço muita gente, já ouvi muitos testemunhos de pessoas que se encontram ainda magoado, angustiado, rancoroso por coisas que aconteceram no passado. Eu te convido, você, amado irmão, a se libertar dessas coisas. Quando o Senhor Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo, e você será com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está todos os dias batendo sobre a tua porta. A porta chamada coração. Que você venha abrir o seu coração voltado para com o Senhor Jesus. Que você venha aprender a amar o próximo. Que você venha se dedicar ao próximo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amar. Uma das palavras mais divulgadas sobre o mundo todo se chama amor. Uma das palavras que a gente ouve sempre. Palavras bonitas, amor. Agora colocar em prática é difícil. É difícil. Porque o homem, ele é egoísta. Ele pensa primeiramente em si, para depois pensar no próximo. Mas se você tem que aprender a amar, você tem que aprender a amar a si. Porque se você não aprender a amar a si, você não consegue amar o próximo. Irmão, mas eu me amo. Será que você realmente se ama? Porque quando a gente se ama verdadeiramente, é quando a gente está nos caminhos do Senhor Jesus, deixá-lo ser elevado e conduzido pela vereda do Senhor Jesus. Deixar que Ele te conduza, para que você venha ter vida eterna. Amar é como o Senhor Jesus, que deu a vida por ti e por mim. Louvado seja o nome do Senhor, sobre aquela cruz do Calvário, onde Ele morreu por todos. Imagine se Ele fosse morrer só pelas pessoas boas. Imagine se você fosse amar só os seus próximos, só os seus entes queridos. Nosso Jesus foi muito mais além. Morreu por todos. Louvado seja o nome do Senhor. E desde já, amado irmão, amado ouvinte, eu quero agradecer essa oportunidade maravilhosa, rica em nome do Senhor Jesus, de poder estar nesse momento a compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. E quero te dizer muito mais. Jesus te ama. Jesus te ama hoje, amanhã e sempre. Porque Jesus sempre te amou. Em muitos anos, Ele deu a vida por ti, na cruz de Calvário. O sangue do Senhor Jesus não foi em vão. Ei, irmão, ei, irmã, ei, varão, ei, vasos. O Senhor Jesus te deu muito mais. Quando Ele diz, ide a todos e pregai o meu evangelho. Pregai as boas novas. Jesus está voltando. E a sua bagagem? A sua bagagem está pronta? Como é que você vai se preparar a sua bagagem para a vinda de Cristo? A bagagem é esvaziar o seu coração. Tirar tudo aquilo que não é agrado do Senhor Jesus. Eita, irmão. Vamos esvaziar nossos corações. As pessoas que algum dia você magoou, chegue-se perto. As pessoas que algum dia te magoou, devemos pedir perdão. E se algum dia você foi magoado, que perdoa também essa pessoa. Uma certa vez Pedro perguntou para o Senhor Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus diz, Pedro, eu não te digo 7, mas te digo 70 vezes 7. Ou seja, Jesus diz, se o teu irmão te pecar 7 vezes durante o dia, e se 7 vezes ele vier a ti pedir perdão, devemos perdoar. Mas se ele te pecar mais, devemos perdoar. Devemos sim aprender e deliberar o perdão. Porque quando você perdoa alguém,
você está perdoando a si mesmo também. Que Deus em Cristo te abençoe. Nesse dia gracioso, em nome do Senhor Jesus, que venha lhe dar paz, bênção, prosperidade, realizações dos seus sonhos. E eu estou profetizando em nome do Senhor Jesus. Você vai ser vencedor. Porque Paulo escrevendo diz, nós somos mais que vencedores em Cristo. Que Deus te abençoe. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.